irmãs, nós estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez no Encontro de Mulheres. Podemos compartilhar a palavra do Senhor nesse tema que nos foi proposto, o desafio da educação cristã em tempos modernos. Ao pensarmos nesse tema, nós precisamos pensar o que seria para nós educação. A palavra educação vem do latim educare, que significa criar, alimentar, ter cuidado com, instruir. Eu me fixaria nessa palavra, instrução. E o que seria então educação cristã? Educação cristã seria levar as pessoas ao conhecimento de Deus. E isso tem sido um desafio muito grande nos nossos dias, nos tempos que temos vivido. Já dizia Paulo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, dizendo ao jovem Timóteo: nos últimos dias haverão tempos difíceis. E para nós a educação cristã tem sido um grande desafio, porque temos de fato vivido tempos de muita dificuldade, onde as bases da sociedade elas mudaram e têm dificultado essa ação, que é uma ação que todo cristão deveria praticar. Uma ação que começa no lar, que começa na família. Por que tem sido um grande desafio a educação cristã nesses tempos que temos vivido? A base da família tem sido grandemente afetada. Quando falamos de uma família de cunho tradicional, nós vemos isso todos os dias. Só não vê quem não quer. Todos os programas de televisão, todos os comerciais, todos os filmes falam sempre de uma família distorcida. Aquela família tradicional, segundo a sociedade moderna, foi a falência. Família de pai, mãe, filhos. Família projetada por Deus. Hoje nós vemos tantas coisas e todas essas coisas têm influenciado grandemente a família cristã. Nós vemos que o casamento também tem sido tido como uma instituição falida, visto que hoje é mais fácil fazer um contrato, porque o contrato é mais fácil de ser rompido. Vemos que os nossos jovens não sonham mais em ter um lar, em ter uma família. Eles sonham com realizações profissionais e essas outras coisas vão se adiando, se deixando para depois. Vemos que é um grande desafio, porque os pais hoje, devido às demandas que a sociedade impõe, têm que trabalhar. Pai, mãe trabalhando fora, terceirizando a educação dos seus filhos. Vemos que a educação cristã é um grande desafio, porque a igreja também e seus alicerces têm sido abalados. Temos um grupo de chamados desigrejados que não acreditam mais nessa instituição. Acreditam que eu posso ser um cristão dentro do meu próprio lar, que eu posso ser um cristão dentro da minha própria casa e que não preciso da igreja. A igreja sofreu vendavais ao longo do tempo. A Idade Média, chamada a Idade das Trevas, onde o conhecimento era banido do povo. Tivemos um movimento onde a espiritualidade era medida pelas emoções do coração. Tivemos um período onde o liberalismo assediou, tomou conta da igreja e onde tudo se podia, já que uma vez eu era salvo. Tivemos um tempo de conhecimento, aprofundamento no conhecimento, mas faltava uma vida de praticidade. Hoje temos os chamados coachings que ensinam as pessoas como ser um cristão. A igreja acabou sendo uma instituição que tem sido desacreditada pela sociedade. É um grande desafio hoje a educação cristã, visto que a tecnologia chegou com o intuito de ajudar a humanidade, porém tem adentrado muitas portas e destruído muitas famílias. Vemos que as mídias sociais têm assediado o coração dos filhos, roubado a paz no lar. Por isso a educação cristã tem sido um grande desafio para nós, cristãos, nos dias de hoje. E eu queria que nós observássemos esse assunto analisando o Salmo 78. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e pudesse ler juntamente comigo, Salmo 78, apenas do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder,
as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos. O salmista, ao escrever esse Salmo 78, ele faz duas observações. Uma, ele mostra um Deus amoroso que escolheu para si um povo para cuidar, para amar, para se deleitar nesse povo. Porém, o Salmo mostra um outro lado, mostra esse povo escolhido, amado, mas que se rebelou ao amor desse Pai. É um paralelo durante todo o Salmo. Eu queria pensar sobre o papel da educação cristã hoje, pensando em três perguntas: quem, o que e para quê? Quem deve ser o responsável pela educação cristã? O que a educação cristã? Onde a educação cristã deve se basear? Para que a educação cristã? E a primeira observância que eu faço, eu queria que você aprendesse comigo nessa tarde, eu queria que você meditasse no seu coração nessa tarde juntamente comigo, é que a educação cristã é uma tarefa primordial dos pais. A educação cristã, ela é primeiro uma tarefa dos pais. Quando por muito tempo ela foi terceirizada, quantos pais achavam que educar alguém, educar os filhos dentro do cristianismo, era pegá-los e levá-los ao templo no domingo? Porém, o texto que nós lemos, atente juntamente comigo, no versículo 3 e 4, ele diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O salmista é bem categórico em dizer: o que ouvimos, o que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos. Perceba que o salmista faz uma relação de passado, presente e futuro. O que nos contaram nossos pais. Ele diz que a herança da palavra do Senhor, ela foi contada a eles pelos pais. Os pais, servos de Deus, filhos do povo de Deus, eles transmitiram sobre quem era Deus aos seus filhos. E o texto diz que esses que hoje são pais devem revelar essas verdades aos seus filhos. E o texto ainda diz que esses filhos que vão ouvir hoje vão contar à futura geração sobre quem é esse Deus. Educação cristã é papel prioritário dos pais. E essa tarefa não é uma tarefa fácil. Ela exige que a gente se entregue, ela exige que a gente pague um alto preço. Ela exige que a gente faça algo, não que a gente cruze os braços. Quantos pais assumiram um compromisso diante de Deus de que fariam isso e não têm feito? Então ele diz que nos contaram nossos pais, nós não vamos encobrir, não vamos esconder dos nossos filhos, mas vamos contar. Há uma pesquisa americana que diz que 75% dos filhos de pais crentes se desviam do evangelho entre 17 e 18 anos ou ao ingressarem no primeiro ano na universidade. Por que isso acontece? 75% filhos de crentes se desviam do evangelho. Talvez porque pais omitiram essa verdade. Talvez porque pais cristãos se absteram dessa verdade, de transmitirem aos seus filhos não uma religião, mas um conhecimento de quem é o verdadeiro Deus. Como eu disse, o texto faz um paralelo e ele vai lá no versículo 8 dizer assim: que não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Olha o que o texto diz: ouçam aquilo que vocês aprenderam e transmitam, e não sejam como foram seus pais. Irmãos, algo que influencia grandemente as famílias cristãs hoje, a cultura do momento, a cultura do mundo. Isso influenciou fortemente o povo de Israel. Quando a nação de Israel se envolvia com povos pagãos,
Aquelas culturas influenciavam o povo de Israel e muitas vezes o povo de Israel caiu em grande catástrofe, em grande miséria. Seus filhos foram à ruína por causa daquela cultura impregnada ali. Nós vivemos dias em que a cultura do mundo tem entrado dentro das nossas casas, sendo que deveria ser o contrário. A família da aliança, a família cristã, ela deveria servir de modelo, porque fomos chamados para ser sal e para ser luz nesse mundo. Mas o texto diz que aqueles pais não sejam como esses pais. Ele diz 3 coisas deles: eles foram rebeldes, inconstantes e infiéis. Olha que palavra forte, rebelde. Às vezes a gente tem mania de colocar essa palavra rebeldia referindo apenas a adolescentes, mas esse texto está falando com aqueles pais que foram rebeldes, porque ao saber as verdades de Deus, eles se rebelaram, eles não a cumpriram. Rebeldia aqui é você saber que deve fazer algo e você não faz, porque nós somos consumidos pelo tempo, nós somos consumidos por tantas coisas e nós não temos tido tempo de, como pais cristãos, educarmos os nossos filhos nas verdades do Evangelho. Isso é rebeldia. Ele fala que eles foram inconstantes, eles oscilavam, ora amavam a Deus, ora se rebelavam contra Deus. E nesse sentido não foram exemplo para a vida dos seus filhos. Ele diz que eles foram infiéis para com Deus. E o texto vai descrever toda a história. Ele está relatando a história, a experiência de um Deus que libertou o seu povo do Egito, que mandou maná do céu, que mandou carne, que tirou água da rocha, que fez tantas coisas, mas aquele povo obstinado de coração, se rebelou contra Deus, não creu nessas verdades. Ele cita no versículo 10, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Ele diz, olhem para aquela geração passada, vejam onde eles erraram, vejam no que deu a geração deles por causa dos seus erros. Por isso nós devemos abrir nosso coração, abrir nossa mente nessa tarde, pensarmos se como pais cristãos nós temos tido como prioridade na nossa vida a educação cristã dos nossos filhos. Os nossos irmãos, os puritanos, que foram grupos de cristãos dos séculos passados, que foram reconhecidos como aqueles que se separaram integralmente do mundo, das coisas do mundo, para viverem a verdade do Evangelho. Os maridos daquela época, os pais cristãos, aqueles homens, eles eram responsáveis e lideravam a vida espiritual dos seus lares. Eles se reuniam a família pelo menos 2 vezes durante o dia para conduzi-los à adoração. Eles catequizavam os seus filhos desde pequenos, ensinando sobre as verdades do Evangelho. Eles os conduziam à casa do Senhor no dia do Senhor. Eles voltavam dos cultos e eles instigavam esposa e filhos sobre a compreensão do sermão que havia sido pregado. E quando não havia entendimento, eles mesmos explicavam aos seus filhos. E eles tinham algo na sua consciência, que antes mesmo de poder ensinar, eles precisavam aprender. Então eles mergulhavam nas escrituras a fim de aprenderem e poderem ensinar aos seus filhos. Nós erramos como pais cristãos, porque muitas vezes nem conhecemos essas verdades. Como vamos instruí-los então? Jonathan Edwards, um grande avivalista do século passado, um homem de Deus, ele tinha como uma das resoluções da sua vida o tempo. E ele falava, eu não posso perder tempo de forma alguma. Quantos de nós temos perdido tempo com tantas coisas, com tantos afazeres, e temos deixado isso que é primordial, que é a educação cristã, nos nossos lares, na vida dos nossos filhos, que mesmo adultos ou mesmo os netos, nós podemos exercer influência sobre eles. Segundo ponto que eu queria destacar, eu disse quem? Então os pais são os responsáveis pela educação cristã. Agora o que? O que ensinar? Bem, o manual, o guia para instrução, para a educação cristã é a lei do Senhor. O texto deixa bem claro no versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instruiu uma lei em Israel. E ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Deus deu uma lei para o seu povo, uma lei que deve ser seguida à risca. E lá em 1 João capítulo 5, versículo 3, ele diz assim, os meus mandamentos não são penosos, os mandamentos de Deus não são penosos. Nós não devemos instruir os nossos filhos de maneira que eles carreguem a lei do Senhor como se fosse um fardo cumprir. Não, nós devemos cumprir a lei do Senhor com alegria e com regozijo no coração.
E os primeiros exemplos na vida dos filhos, dentro do lar, são os pais, somos nós. A lei do Senhor deve servir de regra de fé e prática. Para quantos de nós a lei do Senhor é regra de fé, mas na hora da prática ela se torna irrelevante? O texto, nesse paralelo, vai mostrar que Israel falhou, que os pais falharam. Ele fala no versículo 10, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Versículo 37, o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Versículo 56 ele diz, ainda assim tentaram Deus Altíssimo, e a ele resistiram, e não lhe guardaram os testemunhos. Não guardaram. Ao pensarmos que 75% dos filhos de pais crentes se desviam, nós pensamos, o que foi ensinado? O que foi ensinado? Que instrução receberam? Será que esses filhos conheceram e foram ensinados sobre o verdadeiro evangelho? Será que foram discipulados dentro dessas verdades? Bem, nós devemos então preparar os nossos filhos para assumirem um papel que Deus quer deles, não apenas dentro de uma vida religiosa, mas na família, na escola, no trabalho, nos relacionamentos, na vida política e em qualquer âmbito da sociedade. Nossos filhos devem ter uma cosmovisão do mundo baseada nas Escrituras. Toda a vida deles, em todo e qualquer lugar, deve ser regida pelas Escrituras. Não deve haver um dualismo de uma vida na igreja no domingo, de outra vida circularmente. Não, toda a vida deles deve ser dirigida e conduzida pelas Escrituras. Mas quão desafiador para nós cumprirmos e guiarmos os nossos filhos nas Escrituras, já que quantas vezes nós vacilamos, a Escritura é nossa regra de fé, mas na hora da prática, quantas vezes nós vacilamos? Nós gostaríamos de deixar ainda um terceiro ponto. Por quê? Qual a finalidade da educação cristã na vida dos nossos filhos? O texto também deixa bem claro e eu queria finalizar com esse terceiro aspecto. Está lá no versículo 6 e no versículo 7 do nosso salmo lido. Ele diz assim, a fim, ou seja, para que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Nós devemos praticar, conduzir os nossos filhos, a nossa família, a nossa igreja, nos princípios da educação cristã. Por quê? Para que a futura geração conheça a Deus, para que ponham em Deus a sua confiança. A finalidade da educação cristã é para que os homens conheçam a Deus, confiem em Deus, temam a Deus. E ele fala muito de gerações futuras. E quando a gente pensa em gerações futuras, a gente pensa, quem serão os crentes de amanhã? Baseado em nós, quem serão os crentes de amanhã? Que geração será a geração de amanhã? Como será? Será que eles conhecem a Deus? Será que eles colocam em Deus a sua confiança? Ele fazendo um paralelo com aqueles pais, ele diz no versículo 36, lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam. Aqueles homens que cresceram ouvindo sobre Deus, não conheciam, porque com a boca bajulavam a Deus, mas o coração estava bem distante. O intuito da educação cristã, dos pais se dedicarem, se esmerarem em educar seus filhos e fazerem como Deuteronômio 6 diz, de inculcar as verdades do Evangelho naqueles corações, de basearem toda a educação familiar na palavra de Deus, é para que eles conheçam plena, intimamente a Deus e confiem em Deus, apesar de todas as circunstâncias contrárias, apesar de tudo que temos vivido. Para isso, entretanto, irmãos, nós precisamos ser firmes no Senhor.
Os pais devem ser os primeiros exemplos de vida de santidade e de piedade no lar. Quem são os influenciadores na vida dos nossos filhos? Muitos de nós, com filhos, crianças e adolescentes, temos medo dos nossos filhos saírem do portão, irem na esquina, irem ao mercado, irem a uma padaria, irem a uma escola sozinho. Porém, nós não temos tido medo de abrirmos as portas dos nossos lares para que o mundo entre dentro da nossa casa através das mídias sociais. O mundo tem entrado, tem corrompido, tem corroído muitas e muitas famílias, a fim de que nossos filhos não conheçam verdadeiramente o Senhor. Muitas verdades têm adentrado nosso lar, que não são a verdade do Senhor. Nós precisamos nos esmerar, a fim de que a futura geração conheça plenamente a Deus. Sejam firmes, sejam inabaláveis, que o nosso coração seja despertado nessa tarde nesse sentido. Eu queria destacar o início do versículo 1 do Salmo 78. Ele diz: escutem, povo meu, prestem ouvidos. É como se ele estivesse dizendo: parem um minuto, escutem o que eu estou dizendo, é importante. Se exasperem dessas verdades, acordem, despertem, porque ainda é tempo, porque pode haver um momento em que não haja mais tempo. Nós somos muito desapercebidos com muitas coisas. Quando a pandemia chegou, todos nós desesperamos o coração, nos trancamos dentro de casa, nos enchemos de álcool, de sabonete, todos preocupados, tirávamos o sapato, tirávamos a roupa, tomávamos banho, mal apontávamos o rosto na rua. De repente os dias foram passando e nos primeiros dias pensávamos que Jesus está voltando, então desesperados partimos para a oração, para a busca de Deus, para as lives, porém os dias foram passando, as coisas foram se assentando e o nosso coração foi se esquecendo de todas essas coisas. E nós começamos a relaxar com muitas coisas. Na vida cristã, muitas vezes tem sido assim. Num culto, num sermão, o nosso coração se comove, se compunge e de repente, depois que isso tudo passa, a gente se assenta e os dias vão passando e a gente vai relaxando. E quando a gente acordar, não haverá uma geração futura que conheça o verdadeiro Deus. Por isso o salmista conclama: parem, escutem, acordem. Que nós, que somos pais, possamos atentar para essa verdade. Educação cristã é responsabilidade nossa. Aquilo que ouvimos um dia, não deixemos de contar aos nossos filhos. Não sejamos obstinados, oscilantes, rebeldes, mas declaremos as verdades do Senhor aos nossos filhos. Que nós possamos atentarmos que só conseguiremos educar os nossos filhos nas verdades do Senhor se tomarmos como princípio da nossa vida que a palavra de Deus deve ser nossa regra de fé e prática em toda e qualquer circunstância. Eu devo conhecê-la profundamente para transmiti-la à vida dos meus filhos. Nós precisamos atentar que o nosso grande desafio em relação à educação cristã é que os nossos filhos e as futuras gerações conheçam e confiem no Senhor. E esse desafio é um desafio forte. Lembra do que Paulo disse a Timóteo: os últimos dias serão tempos difíceis. Temos vivido esses tempos difíceis que têm nos alarmado, que têm nos deixado de cabelos arrepiados quando vemos tantas coisas ao nosso redor, tantas verdades desaparecendo, e os nossos filhos só conseguirão ficar firmes e inabaláveis se eles conhecerem o verdadeiro Senhor. Que Deus nos dê força nessa tarde, Deus fortaleça o nosso coração através de tantos testemunhos que ouvimos hoje, para que possamos declarar essas palavras àquele que Deus nos colocou nas nossas mãos. Vamos orar, que Deus possa abençoar a sua vida, seu chamado como mulher, como mãe, como serva do Senhor. Deus bendito, nós agradecemos pela maneira como o Senhor tem cuidado das nossas vidas, do nosso coração. Que a Tua palavra seja bálsamo, refrigério para as nossas vidas, instrução, e que seja o despertar, Senhor Deus, para uma nova realidade. Que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor dentro daquilo que o Senhor nos chamou, no nome de Jesus. Amém.